louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. Mais uma vez, louvor, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus, louvor, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus, louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois, Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, vai encontrando o seu lugar. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom ser.
Nós acabamos de ouvir esse evangelho que nós conhecemos, e ele é muito importante. Claro, todo o evangelho é importante, mas essa parte do evangelho é muito importante para nós, especialmente nesse tempo da quaresma, e foi por isso que a liturgia escolheu esse evangelho de São Lucas para o dia de hoje. Jesus passa, Levi, que também é chamado Mateus, está ali na mesa de cobrador de impostos, cobrando impostos. E você sabe que os cobradores de impostos, naquela época, eram verdadeiros corruptos, opressores do povo, porque cobravam a mais para terem mais para si. Porque eles tinham que passar esse dinheiro para o Império Romano, mas uma percentagem ficava para eles. Então, quanto mais eles cobrassem, mais eles ganhariam. E Mateus era um deles. Era até mesmo o chefe dos cobradores de impostos. Mas que beleza! Jesus passando por ali, não vê essa situação de corrupto de Mateus. Não vê a situação daquele homem que estava agindo de maneira muito errada. Não vê aquele que estava indo contra a lei. Não vê aquele que está oprimindo o próprio povo, que é povo de Deus. Não, Jesus viu a ele, a pessoa dele. E percebendo lá no fundo que havia lugar para um chamado, Jesus faz o chamado e diz: segue-me. Só isso. Aquilo foi como uma flecha no coração de Mateus. Mateus deixa tudo. Se imagine um homem cobrador de impostos que deixa tudo, o dinheiro, os papéis nos quais ele tomava nota, deixa tudo, deixa os seus companheiros, seus auxiliares, e se põe a seguir Jesus imediatamente, como nos diz o Evangelho. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Meus irmãos, hoje o Senhor está nos falando a respeito dessa prontidão em levantar-nos da situação em que nós estivermos, por pior que seja, ou pela melhor que seja, porque em geral os bons não se deixam tocar por essas coisas. Os bons já são bons. Então eles nadam em berço esplêndido ali, na sua bondade, nas coisas boas que Ele faz. Mas hoje o Senhor está chamando, e nessa quaresma principalmente, o Senhor está chamando cada um de nós para levantar-se e seguir Jesus. Talvez a palavra não seja muito adaptada, mas Jesus chama para nós resseguirmos Jesus. Quer dizer, seguir de novo, com nova prontidão, com nova entrega, com nova disposição. Veja, o Senhor está chamando você. Eu não estou falando aéreamente, eu não estou falando assim na teoria. Não, Jesus está chamando você para ressegui-lo. Você quer resseguir Jesus? Eu quero ouvir ainda com mais convicção. Você quer resseguir Jesus? Sim. Obrigado. Vamos todos juntos resseguir Jesus. Seguir de novo, de uma nova maneira. Como se nunca tivéssemos seguido ainda. Todos aqueles que já tiveram experiência linda de um encontro pessoal com Jesus, sabem muito bem o que aconteceu, que mudança de vida se deu quando Jesus
se apresentou e entrou na nossa vida. É isso que Ele quer agora. Ele quer que eu e você voltemos ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. Eu quero ver convicção, hein? Você quer voltar ao primeiro amor, a Jesus? E veja que quem disse foi você. Então, agora, cada um de nós, hoje é o primeiro sábado e amanhã é o primeiro domingo da quaresma, nos 40 dias da quaresma, vamos então voltar para Jesus, retomar a nossa vida em Jesus, vamos entregar-nos a Jesus, vamos resseguir a Jesus, porque essa é a melhor coisa que possamos fazer. Você viu também no Evangelho que, no entusiasmo, Mateus, naquela noite, prepara um banquete na sua casa. E me desculpe a expressão, quem ele vai convidar? Ele convida aqueles da sua laia. Não sei se você usa esse termo, laia, mas você entendeu bem o que eu quero dizer. Eram aqueles do tipo de Mateus. São eles que estão lá. Veja como alguém que segue a Jesus torna-se um imã, atraindo a muitos, até mesmo uma multidão, para Jesus. Porque Mateus aceitou, porque Mateus seguiu. Agora, aqueles companheiros dele estão todos ali pressurosos, atentos, querendo fazer aquilo que Mateus fez. E é certo que muitos daqueles seguiram a Jesus. Discípulos de Jesus, caminhando com Jesus, aprendendo com Jesus. Mas por causa disso, os escribas, os fariseus, os doutores da lei começaram a murmurar e foram se queixar com os apóstolos. E o que eles dizem é: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Eles foram em cima dos apóstolos, não tiveram coragem de ir a Jesus. Eles eram covardes. Todo covarde é assim. Foram aos apóstolos. Mas Jesus percebeu. Daí, ele se põe na cena e diz: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Essa foi só a comparação. Ele fez uma comparação. É claro que os que são sadios, sãos, não precisam de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Daí ele vem com a frase mais importante: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu vim chamar não os justos, porque aqueles escribas, fariseus, doutores da lei se consideravam justos, tanto assim que recriminavam os apóstolos que estavam naquele banquete. Mas eles não estavam tão bem. Aqueles escribas, aqueles doutores da lei, aqueles sacerdotes, não estavam também naquele banquete. Veja que hipocrisia da parte deles. Mas vamos lá, o que Jesus responde: eu vim chamar não os justos, que eram eles, esses escribas e fariseus, mas sim os pecadores. Mas, como disse Jesus, eu vim chamar não os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Temos que tomar atenção nisso. Porque alguns pensam que, bom, Jesus veio chamar os pecadores, então lá vou eu. Hoje à tarde e à noite eu estou lá nos cordões, nas escolas de samba, participando de tudo aquilo que eles vivem, bebendo, se drogando e tudo mais. Se prostituindo. Não é assim. Ele veio chamar os pecadores para a conversão. E aí está o sinal concreto para nós da quaresma.
Você quer nessa quaresma converter-se novamente a Jesus? Às suas leis e aos seus mandamentos? A uma vida nova? Sim, então, meu irmão, minha irmã, todos nós juntos vamos viver agora, neste tempo de quaresma, a nossa conversão. De maneira que, no final da quaresma, depois da Semana Santa, quando chegar o domingo de Páscoa, nós estejamos bem melhores do que estamos agora. Cada um de nós tem algo a mudar na sua vida. Eu digo, mude. Mude. Deixe-me acrescentar uma coisa. Eu estou voltando há pouco tempo dos Estados Unidos. Aí, antes do Carnaval. Porque eu tive a graça de ir para lá para viver os 50 anos do derramamento do Espírito Santo naquela casa de retiros, naquela Universidade de Duquesne. Na cidade de Pittsburgh. E é uma beleza. Eu vou contar para vocês rapidinho como é que aconteceu. 50 anos atrás, o ano letivo dos americanos e europeus é diferente. Ele começa em outubro, e não em janeiro como nós aqui. Então eles já estavam bem engatilhados naquele semestre. 4 jovens que não se conheciam, a universidade era grande, leram aquele livro chamado A Cruz e o Punhal. Se você não conhece, vale a pena conhecer. A editora Betânia ainda publica, onde um pastor evangélico, Davi Wilkerson, impelido, porque ele foi impelido mesmo pelo Espírito Santo, vai para Nova York. Ele estava numa cidade tranquila, com um pastoreio tranquilo na sua igreja. O Espírito Santo o impele para ir para Nova York, para os subúrbios de Nova York. E lá, ele se mete no meio, sempre por impulso do Espírito Santo, no meio de drogados, que se drogavam tremendamente, que assassinavam, que faziam brigas de gangues. Era uma coisa terrível. E beleza, Davi Wilkerson faz presença no meio deles. Eles até o chamavam de magrela, porque ele era muito magro. Mas viram uma autoridade espiritual naquele homem. E começam a atender as palavras dele. A ponto de, estou resumindo, você pode ler tudo no livro, você pode ler outra vez, se você já se esqueceu. Leia de novo no livro. Aqueles jovens são um depois do outro batizados no Espírito Santo. E tudo muda. E aquela gangue se muda completamente. Tanto assim que dá origem a um trabalho maravilhoso de recuperação de viciados, com Davi Wilkerson e os seus companheiros, e os principais companheiros eram ex-drogados que ele enfrentou no começo. Foi esse livro que eles leram. Daí eles ficaram encantados com aquilo. E como era um pastor, foram conversar com os evangélicos da universidade. E os evangélicos explicaram a eles o que eles estavam querendo, o que era o batismo no Espírito Santo, o que eram os dons. E também ficaram tão encantados com tudo isso, que cada um, nem se conheciam, pediu ao grupo de evangélicos que pusessem as mãos sobre eles, para que eles também recebessem um batismo no Espírito Santo. E uma coisa muito linda, Deus é Deus. Esses jovens, que nem se conheciam, acabam se encontrando e contando cada um a sua experiência
E um encantava o outro por aquilo que tinha vivido. Daí, esses 4 resolvem, vamos convidar os nossos colegas católicos aqui da universidade para ler também A Cruz e o Punhal, ler também o livro Eles Falam em Outras Línguas. E vamos fazer um retiro, vamos pedir à universidade que nos ceda um fim de semana para fazermos um retiro, para recebermos isso que está nesses livros, e que disseram eles, está nos Atos dos Apóstolos. Foi o que aconteceu com os apóstolos. E realizam. 36 jovens compõem o número daqueles que vão para esse retiro. Quando eles chegam na sexta-feira à noite, como é costume começar um encontro desses, faltava água em todas as torneiras. Eles recorrem à universidade, vêm ver, mas é que a água estava enregelada dentro dos tubos. Não tinha condições. Então tiveram que aguentar aquela noite. No dia seguinte não se deu ainda nenhuma providência àquilo que estava acontecendo. Sábado, numa universidade grande. E durante o dia de sábado, tem palestras, momentos de oração, e sempre na base dos Atos dos Apóstolos, e pedindo a Deus que dê aquela graça que aconteceu com os apóstolos e que eles viram naqueles livros. Os que estavam dirigindo tinham disposto que na noite iam fazer a comemoração dos aniversários do mês de fevereiro. Era 15 de fevereiro. Um costume muito americano, né, de comemorar os aniversários todos num dia do mês. Agora, um dos rapazes, que não era dos 4, resolveu não ir ao aniversário, mas ir para a capela. E vai. E fica diante do Santíssimo, simplesmente diante do Santíssimo, claro, orando, pedindo, se abrindo, dizendo que aquilo que está nos Atos dos Apóstolos acontecesse com ele, que aquilo que está no livro do Davi Wilkerson aconteça com ele. Quando de repente, algo fez com que ele mudasse totalmente a sua mente, seu coração, suas emoções, seus sentimentos. Ele ficou outro. Ele não sabia explicar, mas algo de muito novo estava acontecendo com ele, e ele pensou, deve ser o batismo no Espírito Santo. Eu só tenho que tirar a limpo isso, mas me parece que é isso então. Um pouco depois, chega na capela a Patty Mansfield. Ela esteve já várias vezes aqui no Brasil. Ela tinha 18 anos apenas. Era estudante de línguas, principalmente língua francesa. E ela também vê o semblante daquele rapaz totalmente mudado. Só que ele não tinha explicação. Mas ela não se atém a isso. Ela vai para a frente do Santíssimo, fazendo a mesma coisa que o rapaz fez. Quando de repente a Patty começa a orar em línguas. E o pior é que ele não consegue parar. Ela orava e orava e orava, e os lábios dela e a língua dela. Daí começou a chegar uma pessoa, outra pessoa daqueles estudantes à capela. E na medida que cada um chega, é também batizado no Espírito Santo. Ninguém fez nada. O Espírito Santo fez tudo. Um parênteses aqui é o seguinte: aquela universidade, costuma-se dizer Universidade de Duquesne, porque é na cidadezinha onde está a universidade. Mas o nome próprio da universidade é a Universidade do Espírito Santo. E quem dirigia aquela universidade eram os padres do Espírito Santo. Veja, Deus caprichou, só podia ser aquele lugar. E nós estávamos ainda no começo do 3º ano depois do concílio. O concílio termina em dezembro de 65, 66, fevereiro de 67 já acontece o derramamento do Espírito. Para mim é uma ligação perfeita do concílio. O concílio fez o jarro e Deus derramou o vinho novo. No dia seguinte, domingo, foi aquela festa, né? Eles participaram com muito mais fervor ainda das
palestras, dos momentos de oração, voltam para a universidade, eles são fiéis aos evangélicos que ajudaram a eles, então convidam os evangélicos a fazer um grupo de oração na universidade. Os evangélicos aceitam, os católicos, claro, aqueles 36 já queriam mesmo, a universidade permitiu, e o primeiro grupo de oração da Renovação Carismática Católica acontece na Universidade do Espírito Santo, ali em Duquesne, e já ecumênica. O primeiro grupo de oração foi ecumênico, porque é composto de católicos e de evangélicos. E uma coisa impressionante é essa, eu agora tenho que resumir bastante, né? Depois uma outra universidade fica sabendo disso, pede que alguns vão lá, e também preguem a eles e também orem por eles, e lá na outra universidade outros são batizados no Espírito Santo, se faz um outro grupo de oração, e assim outra universidade. Uma coisa impressionante que me impressiona muito, professores da Universidade Gregoriana em Roma, é a mais importante, eram americanos, e no tempo de férias foram aos Estados Unidos para descanso, e ficam sabendo do que estava acontecendo. E os meses já tinham passado. As férias lá começam no mês de julho. Mas eles vão querer ver. Eram professores e grandes professores da Gregoriana. Querem saber e querem ver. E ficaram tão convencidos por verem os dons do Espírito Santo. Vejam o importante. Eles viram os dons do Espírito Santo acontecendo naqueles grupos de oração. Não são grupos de reza, são grupos de renovação carismática católica. Se falta carismas, não é renovação carismática. Mas eles viram carismas ali, naqueles grupos. E beleza. Aqueles professores, cada um num lugar, cada um à sua maneira, se ajoelham e pedem que jovens orem por eles, para eles também receberem o batismo no Espírito Santo. E recebem. E voltam para Roma. E esses professores, quando voltaram, partilharam um com o outro e resolvem fazer um grupo de oração dentro da Universidade Gregoriana. Deus vai ao coração da igreja. Que beleza! Só Deus para fazer uma coisa dessas. E a partir da Universidade Gregoriana, cresce na Europa e cresce no mundo inteiro. No Brasil chegou em 69 e 70. Veja, 67 começa, 68, 69 começa no Brasil. Eu fui batizado no Espírito Santo em 1971, no iniciozinho. E dou graças a Deus por isso. Hoje a renovação está espalhada no mundo inteiro e completa os seus 50 anos. O Papa Francisco fez questão de programar com os dirigentes como seria esse festejo. Ele disse, só pode ser em Pentecostes. Então ele disse, eu vou receber vocês na quarta-feira, aí na praça, quando acontece a catequese, farei uma catequese sobre o Espírito Santo. E assim inicia o encontro. Na quinta-feira, vocês se dividem em várias partes de Roma para terem grupos por línguas diferentes, por interesses diferentes. Então consagra esse dia assim. Na sexta-feira, disse o Papa, ele que fez a programação, pessoalmente, junto com os dirigentes. E claro, todos acolheram da melhor maneira possível. Era impossível não aceitar. Vocês vão ter o encontro de vocês lá naquele lugar, indo para o campo de aviação. Lá tem um grande lugar onde fazem eventos. Então, façam lá cabe muita gente, façam lá o seu evento. E no sábado, eu quero que seja no Circo Máximo. Porque a maior parte dos mártires morreram lá. Mas eu quero também que seja ecumênico, onde não sejam só católicos falando,
sejam também evangélicos. Não sejam somente católicos movendo a oração, mas sejam também evangélicos. E eu estarei com vocês. Eu estarei na quarta-feira, eu estarei no sábado, na vigília que nós vamos fazer, e depois eu vou receber vocês na Praça de São Pedro, no dia de Pentecostes, para o grande festejo. Chega ou você quer mais? Amém. Tempo de conversão, batismo no Espírito Santo e dons do Espírito são um grande presente de Deus para nós nessa quaresma e nesse ano. Padre Wagner Ferreira esteve no início da comunidade. Então, ele pode dizer melhor coisas do que viveram os nossos naquele início. Faz favor, Padre Wagner, não é? Para falar a nós. Nós somos muito gratos a Dom Eugênio Salles, que abriu as portas para nós, mas o Padre Wagner tem mais coisas, até pitorescas, a respeito da nossa chegada e a nossa vivência no Rio de Janeiro. Padre Jonas, nós estamos aqui celebrando a Eucaristia, e Eucaristia é ação de graças, e portanto, a palavra que eu trago é a gratidão. Profunda gratidão a Deus, porque há 25 anos quis que a Canção Nova viesse para colaborar com a ação evangelizadora desta igreja particular de São Sebastião do Rio de Janeiro. E a minha gratidão em nome do povo carioca, porque eu sou carioca, porque eu sou filho dessa terra. Minha gratidão em nome do povo carioca, porque Deus quis a Canção Nova aqui no Rio de Janeiro. A Canção Nova que completa 25 anos, seu jubileu de prata. Minha gratidão a Dom Eugênio de Araújo Salles, cardeal arcebispo emérito do Rio de Janeiro, porque há 25 anos, em nome da arquidiocese, acolheu a Canção Nova aqui, nesta cidade, nesta arquidiocese. Minha gratidão a muitas pessoas, eu não vou falar muitos nomes não, mas eu tenho que agradecer a muitas pessoas que foram providência da misericórdia de Deus para que a Canção Nova viesse para o Rio de Janeiro. A começar da Terezinha do Meyer, a Cecília, a família dela está ali atrás, né? Tem gente da família lá da Terezinha ali atrás, e o padre Zezinho, pároco na época da paróquia Nossa Senhora de Fátima de Todos os Santos, ali no Meyer. Padre Zezinho, a Terezinha do Meyer, eles frequentaram durante anos a Canção Nova, iam à Cachoeira Paulista, e foram eles que providenciaram para que a Canção Nova viesse para o Rio de Janeiro. Terezinha já é falecida, certamente intercede por nós, nesta gratidão, se une a nós no louvor a Deus. Minha gratidão a Padre Nelson Didier, pároco da paróquia Imaculada Conceição e São Sebastião, ali no bairro do Engenho de Dentro, e os seus paroquianos. Tem muitos paroquianos aqui, levanta a mão os paroquianos lá do Engenho de Dentro, da Imaculada Conceição e São Sebastião, porque a primeira casa da Canção Nova aqui no Rio de Janeiro foi na paróquia Imaculada Conceição e São Sebastião, no Engenho de Dentro. Minha gratidão profunda. Eu gostaria de agradecer a Silvinha, que está sentada aqui na frente, porque a Silvinha é de Uberaba, Minas Gerais. Ela veio com a primeira turma da Canção Nova para a missão da Canção Nova aqui no Rio de Janeiro, juntamente com a Verinha e tantos outros irmãos e irmãs. A Silvinha, ela viveu os primeiros anos da Canção Nova aqui no Rio de Janeiro. Então, agradecimento a Silvinha, agradecimento a todos os membros da Canção Nova que doaram suas vidas. Eu sou carioca,
mas eu conheci a Canção Nova ainda antes da missão ser instituída aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Na época eu era cadete da Academia Militar das Agulhas Negras, eu estudava para ser oficial do Exército Brasileiro e, por chamado de Nosso Senhor, deixei a carreira militar para seguir o chamamento do Senhor, e imediatamente no ano de 1992 eu ingressei na Canção Nova, e por isso também nesse ano eu celebro os meus 25 anos de Canção Nova, graças a Deus. Minha gratidão, portanto, a todos aqueles que acolheram a Canção Nova e aqueles que continuam acolhendo. Portanto, minha gratidão a Dom Orani João Tempesta, cardeal arcebispo desta arquidiocese, na pessoa de Dom Roberto, que é vigário episcopal para a vida religiosa, a vida consagrada e as novas comunidades aqui da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Na pessoa de Dom Roberto, minha gratidão a toda a igreja do Rio de Janeiro. Minha gratidão também ao Frei... Desculpa, eu não lembro o nome, mas minha gratidão ao pároco desta igreja, deste santuário, também porque tem acolhido a Canção Nova aqui nesta paróquia. Minha gratidão aos membros da comunidade de vida, da comunidade Aliança. Levanta a mão aí os membros da comunidade, da Canção Nova. Muito obrigado pela doação de vocês. Vejam bem, o Padre Jonas sempre nos ensina que na Canção Nova um dos mais preciosos dons de Deus são as pessoas. São as pessoas. Hoje, Padre Jonas nos convidou nessa homilia a assumirmos de um modo novo o nosso chamado. Como Levi foi chamado por Jesus, e logo imediatamente Levi colocou Jesus naquele contato misericordioso com pessoas de periferias existenciais, e esses pecadores foram tocados pela graça de Jesus. Eu digo também para os meus irmãos e irmãs da Canção Nova: é tempo novo, é tempo de um novo ardor, é um tempo de nova missão da Canção Nova no Rio de Janeiro. É um tempo novo, onde os membros da Canção Nova devem ter a coragem de ir às periferias, como diz o Papa Francisco, não apenas geográficas, mas as periferias existenciais do povo carioca. Se vocês doaram a vida de vocês por causa do carisma, por causa da missão da Canção Nova, agora vocês vão partir do zero. Vocês fizeram muito pouco, agora é a hora de um tempo novo da Canção Nova no Rio de Janeiro. É um tempo novo. Com toda essa igreja maravilhosa da Arquidiocese do Rio de Janeiro, vamos juntos, como Levi, vamos juntos, como Levi, tocado pela misericórdia de Deus, que nós possamos expressar e levar a misericórdia do Senhor aos nossos irmãos e irmãs que vivem nas periferias existenciais. Coragem, esperança, alegria, determinação, porque fizemos muito pouco e agora é hora de nós realmente transbordarmos a misericórdia de Deus na igreja de São Sebastião do Rio de Janeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!